Segundo a Kabbalah, o preceito mais importante da Bíblia hebraica é Ve'ahavta lereaha kamoha ani. Ama teu próximo como a ti mesmo. Porém, os outros 612 preceitos, dos 613 no total, são os preceitos que condicionam o ser humano a cumprir o preceito de amar ao próximo como a si mesmo da melhor maneira possível. Por isso a gente tem regras, por exemplo, que se relacionam ao nosso próprio corpo, como por exemplo a regra da circuncisão. Em hebraico a gente chama isso de Brit Milá, que traz saúde para o homem também no relacionamento entre o casal. A lei da pureza da família, que também tem vários estudos científicos que falam dos benefícios que existem entre as regras que fazem parte do relacionamento entre a família, e também regras, por exemplo, que se relacionam à própria terra de Israel, ao próprio planeta, entre outras. Como, por exemplo, depois de um certo período de plantio, de produtividade, a gente deve deixar a terra no seu ano sabático, ou seja, no seu descanso anual. Isso são preceitos que estão além do nosso relacionamento direto entre um ser humano e outro, mas que envolve sim o conceito de de amar ao próximo como a si mesmo. Mas a gente tem um grande sábio da Kabbalah, se chama Rav Ashlag. O Rav Ashlag, ele passou 12 anos, ele ensina pra gente, meditando a respeito desse preceito. Porque ele pensava o seguinte: como que a humanidade, de uma forma geral, vai conseguir compreender todos os valores, os ideais que são mencionados no Zohar, que são mencionados na Kabbalah e na Torá, de uma maneira simples, que elas possam começar a praticar o preceito de Ve'ahavta lereaha kamoha ani, de amar ao próximo como a si mesmo, de uma forma mais apropriada, de uma forma mais adequada. Porque senão fica algo muito, muito etéreo. E depois de 12 anos meditando a respeito desse preceito, o Rav Ashlag, ele estabeleceu 2 preceitos. Para poder cumprir com esse preceito, ele estabeleceu 2 regras básicas. A primeira regra é compartilhar incondicionalmente. Mas não é simplesmente o fato de eu doar algo para alguém, ou ajudar alguém em alguma coisa, ou de repente ajudar alguém na minha família, não. O preceito de compartilhar incondicionalmente é um preceito que realmente nos aproxima da natureza divina, que compartilha conosco infinitamente todos os dias do ano, 24 horas por dia, e etc, 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 por toda a eternidade. Então, quando um ser humano, ele realmente se dedica, desde o momento em que ele acorda, até o momento em que ele volta para casa, que ele vai deitar, que ele vai dormir para poder recuperar suas energias, que ele possa realmente se aproximar da essência divina e dizer para ele mesmo e para o mundo: olha só, eu estou aqui a serviço do divino, estou aqui com o objetivo de compartilhar infinitamente, incondicionalmente com você, de facilitar de alguma maneira a sua conexão com o mundo, a sua conexão com o Criador. Isso era um dos valores mais importantes, segundo o Rav Ashlag, e preceito máximo para que a gente possa cumprir esse conceito de amar ao próximo como a si mesmo. E o segundo preceito é não agir de forma egoísta, ou seja, é um mandamento para a gente não fazer. Então, o Rav Ashlag dizia o seguinte, que qualquer sistema espiritual que ensinasse que compartilhar a luz não deveria ser feito, que isso era, na realidade, algo contra a vontade divina do Criador, de compartilhar incondicionalmente, o Rav Ashlag dizia: esse sistema vai desaparecer do mundo, mas se o sistema espiritual, independente da religião, ensinar esse valor de compartilhar incondicionalmente, e também o preceito de não agir de forma egoísta, ou seja, de não querer receber única e exclusivamente para si mesmo, de transformar o desejo de receber em desejo de receber para compartilhar, que esse sistema não precisaria ser aniquilado, que esse sistema poderia continuar junto com todos os outros que entrassem dentro desse modelo, digamos assim, de visão espiritual. E através desses preceitos, a gente teria a condição, como ensina o Rav Ashlag, de chegar de fato no período ou na era da redenção final. Porque todos os outros preceitos da Torá, segundo o estudo da Kabbalah, como ensina o Rav Ashlag, eles são cumpridos com um objetivo final, que é o próprio cumprimento do preceito. Ou seja, não existe um sentimento egoísta por parte de Am Israel, por parte da consciência do povo de Israel, de quando essa luz foi revelada para o mundo, de que ao cumprir um preceito, eu vou adquirir algo posterior. Isso, segundo a Kabbalah, se chama um amor egoísta. Uma pessoa que quer
ou pensa que agindo de maneira positiva no mundo, ela vai receber o seu quinhão no Olam Rabá, ou seja, no mundo vindouro, no mundo posterior, atingir a salvação. Então, quando a gente faz alguma coisa para uma outra pessoa, pensando em querer receber algo para si mesmo, a gente já caiu no conceito egoísta. Já caímos no domínio do ego sobre a vontade divina. Que Deus nos livre disso, que a gente possa realmente desejar fazer o bom para o outro, porque é bom fazer isso. Porque isso que realmente, ao fazer o que é bom para o outro, eu na realidade faço algo bom para mim mesmo, algo que faça com que eu volte a aparecer e até a semelhança com a natureza divina. Então o cumprimento do preceito, segundo a tradição da Kabbalah, é na realidade o próprio pagamento pelo cumprimento do preceito. Então a gente não deve intencionar em querer receber algo do outro em troca, ou algo do próprio Criador em troca, porque isso já é uma forma de certa forma de se manifestar de maneira egoísta. E se o ser humano, se a humanidade, de uma forma geral, conseguisse chegar a entender esse conceito e praticar esse conceito no sentido de se aproximar da bondade, se aproximar do amor incondicional, que a gente chegaria na realidade num período que é chamado período pré-era messiânica. Manifestando isso, chegaríamos então de maneira global a ter paz na Terra. Não haveria necessidade, por exemplo, de o ser humano investir em armas, investir em exército, investir em fronteiras, porque o ser humano entenderia que a humanidade ela é uma só. Haveria, na realidade, a boa vontade entre os homens. Esse seria o segundo ponto, que seria ou precursor, digamos assim, do período da era messiânica. Ou seja, um ser humano não pediria algo para outro ser humano que não fosse possível de ser executado. Por quê? Porque ele teria consciência de tudo que ele iria solicitar a uma outra pessoa. Teríamos o fim do caos no mundo, não haveria mais o que a gente conhece como esses grandes desastres, essas grandes calamidades por parte da natureza, porque isso tudo é produzido, na verdade, pela consciência corrompida, coletiva de toda a humanidade. Quando o ser humano age de maneira errada, isso forma uma energia coletiva no mundo e, infelizmente, a humanidade acaba sofrendo porque a própria natureza acaba devolvendo essa energia coletiva para o mundo e isso acaba virando, digamos assim, terremotos e grandes calamidades. Por isso não é nada do divino para o ser humano, é o próprio ser humano que gera esse tipo de situação para o mundo. Nós teríamos o fim de todas as doenças e, por fim, nós teríamos o engolimento, ou seja, a morte da morte. A morte seria engolida, seria dragada, e a gente chegaria então no que a gente chama de a era da imortalidade.